Quarta-feira, 21 de setembro de 2022. O número de milionários no Brasil cresceu em 59 mil durante o ano passado. O país contabilizou ao todo 266 mil pessoas com fortuna estimada em mais de $1 milhão em 2021. No ano anterior, o número era de 207 mil. Os dados estão no relatório do Banco Credit Suisse. O documento aponta ainda que o Brasil tinha em 2021 mais de 2 mil cidadãos com fortuna avaliada em mais de $50 milhões. Uma medida cautelar da Anatel determina que operadoras de telefonia repassem imediatamente a redução do ICMS aos consumidores. Segundo a agência, as empresas estariam recolhendo menos impostos sem aplicar o desconto a clientes, obtendo uma vantagem indevida. A Anatel ainda estabeleceu que as operadoras sejam multadas em até R$50 milhões se descumprirem a medida. O Procon de São Paulo notificou a Nestlé do Brasil para explicar a diferença entre o leite condensado tradicional e a mistura láctea condensada à base de soro de leite e amido. O órgão também questionou a embalagem do creme de leite original e uma variação. Segundo o Procon, os produtos têm causado confusão entre os consumidores por apresentarem embalagens muito semelhantes. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou a elevação da meta da taxa de juros em 0,75 ponto percentual para o intervalo ao ano. É a terceira vez em que o órgão aumenta o índice. A decisão era esperada por analistas do mercado depois que os dados da inflação ao consumidor em agosto vieram mais fortes que o previsto. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação, Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando com o CBN Esportes, segunda edição deste dia 21 de setembro de 2022, uma quarta-feira. Quarta-feira para você que está nos acompanhando já no final da tarde, né? Obrigado, um abraço para você, obrigado pela companhia no FM, no YouTube, também no aplicativo, no portal CBN Campinas, em todas as plataformas. Muito obrigado pela companhia. Vamos começar então, falando de Júlio Nascimento, seu destaque, Júlio. Tudo bem, Cabela, amigos da CBN, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. O Guarani conseguiu mais uma vitória, pela primeira vez 2 vitórias consecutivas e agora tem uma longa folga até a próxima partida, confronto direto contra o CSA apenas no dia 30. E também a Ponte Preta, que entra em campo na sexta-feira tentando quebrar uma sequência negativa como visitante na Série B e alcançar, quem sabe, nas próximas rodadas, os mágicos 45 pontos para dar andamento ao planejamento da temporada de 2023. Freitas, ontem vitória do Guarani e o Guarani deu um passo muito importante. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Uma vitória importante, uma vitória com autoridade que recoloca o Guarani aí nos trilhos e a permanência é algo concreto, é muito real e eu acredito nisso. Eu acho que esse momento o Guarani tem que aproveitar, permanecer nesse embalo para que ano que vem a gente possa estar na Série B, né, Cabela? Nada de Série C, nem do lado preto e branco, muito menos do lado verde e branco. Eu falei que algumas rodadas atrás, hoje, batendo um papo com o Guarizo, dentro do estúdio CBN, que o Guarani tinha o bico do avião apontado para a Série C. Agora já mudou a rota. O bico está apontado para a Série B. Então, que continue assim o Guarani. Aliás, a rodada, a 31ª, que começou ontem, teve o Grêmio batendo o Sport por 3-0. O Guarani venceu o Novo Horizontino por 2-0. Hoje tem Cruzeiro e Vasco. E esse Cruzeiro e Vasco aqui, uma vitória
do Cruzeiro, ia falar do Cruz Maltino, olha só, não, do Cruzeiro, vitória do Cruzeiro, sela o acesso do Cruzeiro à Série A, voltando depois de 3 anos na Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã temos Vila Nova e CRB, na sexta-feira Náutico e Sampaio Correia, Londrina e Ponte Preta, Ituano no sábado, Ituano e Brusque, também no sábado Bahia e Operário, Criciúma e Chapecoense jogam no domingão às 18h30 e na segunda-feira fechando a rodada do Rei Pelé, CSA e Tombense são os jogos desta 31ª rodada. Os 4 primeiros, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, exatamente nessa sequência. Os 4 últimos, CSA, Brusque, Operário e Náutico, a classificação da Série B. E como eu disse, Cruzeiro hoje pode garantir o acesso. E como é a tabela, né? Como é a tabela do Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro hoje pode garantir o acesso vencendo o Vasco, no Mineirão, que vai estar lotado, abarrotado para fazer a festa azul e branco. Na outra ponta da tabela, o Náutico precisa de mais de 70% de aproveitamento nos jogos que faltam para se livrar do rebaixamento. Ou seja, 2 tradicionalíssimas equipes do futebol brasileiro e lados opostos, muito diferente. E o Náutico está a passos largos, né, Carlão? Embora o Náutico tivesse uma pequena melhora, né, mas é difícil, ficou muito defasado em relação às equipes que escapam, né, então talvez tenha sido uma recuperação tardia. Mas eu assisti Náutico e qual foi o último jogo? Cara, Náutico e Vasco. Tudo Náutico bem, o placar até foi elástico, mas num determinado momento do jogo, o Náutico estava amassando o Vasco, antes do Vasco abrir o marcador. Então teve uma pequena melhora durante a competição, mas vai ser difícil escapar. Vai ser difícil escapar, é verdade. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues o Bolacha. Imagens no Face, no YouTube, Daniel França. Supervisão técnica do Marcelo Eloy. Comentários do Carlão de Freitas. Reportagem Júlio Nascimento. No plantão tem o Fábio Chaib. Comentário, coordenação de esportes, Rafael Pio. Direção-geral de Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mack, locação de caminhões Monkey e guindastes. Neste domingo, faça parte da carreata do Dia do Rádio. Todas as rádios de Campinas e região juntas em uma ação inédita. Muita música, prêmios, diversão, com as viaturas e locutores da sua rádio favorita. Não perca esse momento histórico do rádio. Veículo que está sempre com você. É neste domingo, saída às 10 horas da manhã da Torre do Castelo e encerramento na Praça Arautos da Paz, em Campinas. Realização AESP. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino chegando para trazer as informações das estradas aqui na região. Mário, boa tarde. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando da rodovia Dom Pedro, porque já tem lentidão na pista marginal, nas proximidades do acesso para a rodovia Anhanguera. Por isso, se você puder, siga pela pista principal da Dom Pedro, que apesar do trânsito intenso, por enquanto segue sem pontos de parada, no sentido de Jacareí. Nosso ouvinte segue aí sem problemas. E a gente traz informações também da Zeferino Vaz, que por enquanto é um bom caminho na chegada a Campinas e também para quem vai em direção de Paulínia. Cabela. Legal, Mário, volta daqui a pouquinho. Na 99 você conta com viagens seguras, assim como os motoristas parceiros, 100% dos passageiros são verificados. Conta com a 99. Ação de... Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Good Bom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. O Vôlei Renata saiu na frente na briga pela vaga na semifinal do Campeonato Paulista e ontem venceu a equipe do Farmaconde São José por 3-1 na casa do adversário. Perdeu o primeiro set por 25-18, depois engrenou 3 sets seguidos. 25-19, 25-23 e 25-23. E o jogo lá no Vale do Paraíba, hein? Os comandados do técnico Horácio de Leu precisam de apenas mais uma vitória aí e qualquer placar para garantir a vaga na próxima fase. Os times voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 9h30 da noite no Taquaral, com transmissão da CBN, com a narração de Júlio Nascimento, reportagens de Gabi Castro. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Acertar isso aí. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes, segunda edição. A gente tá batendo um papo aqui com o Fábio Scheibe, nosso mini craque. E amanhã ele vai estar com a gente aqui no programa, trazendo as informações e resultados e tudo mais. Amanhã dentro do CBN Esportes, segunda edição. Daqui a pouquinho, logo depois das 4h30, temos uma entrevista, um bate-papo bem bacana com o Yuri Tanque, centroavante do Guarani, daqui a pouquinho, logo depois das 4h30 da tarde. Agora são 4 horas e 20 minutinhos. Vamos falar de quem joga na sexta-feira. Vamos falar da Macaca, Ponte Preta, que está de olho no jogo contra o Londrina e de olho para uma mudança aí de lado também a equipe da Ponte Preta, porque afinal de contas, uma vitória, a Ponte Preta sela a permanência na Série B, matematicamente, e já começa a olhar um pouquinho mais pra cima no campeonato, não é, Júlio Nascimento? Cabelo, a Ponte Preta segue de olho nessa partida contra a equipe do Londrina na sexta-feira. É uma partida muito importante para a Macaca pelo seguinte aspecto: a Ponte, se vencer o Londrina, ela se aproxima dos 45 pontos mágicos, né, que são traçados aí como a primeira meta da Ponte Preta dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E quando alcançar esses 45 pontos, claro que a Ponte vai avaliar a sua situação dentro do campeonato, quando atingir esses 45 pontos, analisar o cenário e quantas rodadas vão faltar, a distância para o G4, para de repente tentar brigar até o final por uma vaga ali no grupo dos 4 primeiros colocados, embora internamente admita que é sim uma situação muito difícil, principalmente por conta da campanha da Ponte como visitante. Mas o mais importante nesse momento, Cabela, é iniciar o planejamento com antecedência para 2023. A gente já falou aqui que a Ponte tem dos 11 titulares 7 jogadores com contrato, tem interesse na permanência do Kaique França, do zagueiro Fábio Sanches e Matheus Silva e do meia Fecim, esses 4 jogadores que não têm contrato, mas o próximo passo da diretoria é a renovação de contrato com Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos recebeu algumas sondagens da Série A em 2022, o Avaí procurou, o Juventude procurou, mas ele optou pela permanência e mais, sinalizou diversas vezes que tem interesse em seguir na Ponte para esse projeto da Série A2, já que apesar de ele ter participado apenas 4 vezes do Campeonato Paulista em 4 jogos, foi com ele que a Ponte terminou, acabou sendo rebaixada ali, então conta como um descenso para a carreira do Hélio dos Anjos. Então ele estaria motivado também em buscar esse acesso para corrigir, entre aspas, esse momento ruim que ele teve na Macaca no Campeonato Paulista. Então, primeiro passo, atingir os 45 pontos para aí depois bater o martelo, os últimos ajustes para um novo contrato com o técnico Hélio dos Anjos. Ajustes começam, né, já a partir de agora, porque afinal de contas estamos na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, Carlão, e a Ponte Preta, como a gente já vem sempre falando, e você tem frisado muito isso, o ano que vem é um ano diferente, vamos deixar pelo mais tranquilo, é um ano diferente para a Ponte, que tem uma Série A2. Série A2 só sobem 2, só 2 têm acesso, conseguem conquistar acesso para a Série A. E olha, hoje pela manhã, eu estava tomando um café na cozinha aqui da CBN com o Pio, a gente estava dando uma olhada nos times da Série A2 ano que vem. Só, se eu não me engano, só o Primavera de Indaiatuba que nunca jogou a Série A1 do Campeonato Paulista, nunca conquistou a primeira divisão do Campeonato Paulista. No mais, só equipes tradicionalíssimas para disputa, então é olho aberto. Muito aberto, é um campeonato muito difícil em todos os aspectos, né?
Tecnicamente é muito complicado, é um campeonato abaixo, né, do nível técnico. É um campeonato de imposição física, gramados ruins, estádios acanhados, torcidas inflamadas. Então é um campeonato muito ruim, muito complicado para a Ponte. Como que ela foi entrar nessa, não sei. Até aquela fatídica entrevista com o Marquinho, né, que até disse que foi o 7-1 da administração dele, foi até pior, e bota pior nisso, né? Acho que dentro desse projeto da Ponte, a gente entende todos os problemas administrativos, todos os problemas políticos que envolvem a Ponte Preta, mas a Série A2, pelo nível da Ponte Preta hoje no futebol brasileiro, ela é meio que imperdoável. Mas tá aí, não adianta também ficar chorando, a vida segue e ela vai ter que encarar. Então, por isso eu acho importante. Eu falo, é legal essa coisa do sonho, de manter o cara focado para quem sabe brigar aí por um acesso. Eu acho legal, acho bacana, faz parte do esporte, né? Você desafiar o atleta. Mas olhando de uma situação mais real, mais racional, o acesso é quase que impossível. Para mim, impossível. Então, qual que é a situação mais concreta hoje? É somar esses de 43, 44 a 45 pontos e aí sim já planejar a Série A2. A gente já percebe uma movimentação com relação à permanência do técnico Hélio dos Anjos. Eu acho muito pertinente. O contrato, outro dia analisamos aqui, poucos jogadores com contratos vencendo neste 2022, a maioria deles com contrato vigente para a temporada de 2023. Isso é importantíssimo também. Como nós falávamos aqui, futebol não existe bobinho, não existe santinho. Então eu acho importante a Ponte também já fustigar nos bastidores, trabalhar aquele famoso café na Federação Paulista, porque a Série A2 vai ser muito complicado, vai ser muito difícil e a Ponte não pode permanecer mais que um ano nesta Série A2. Oeste, 15 de Piracicaba, Rio Claro, Velo Clube, Linense, Primavera, Lemense, Juventus, Primavera e Lemense, acho que esses dois nunca disputaram a primeira divisão. Juventus, São Caetano, Monte Azul, Portuguesa Santista, Taubaté e mais dois que subiram da A3, que eu não me recordo quem são agora. Vou até dar uma olhadinha aqui, os que subiram da A3, né, que ascenderam da A3 para A2. Só tem... simplesmente Noroeste Comercial. Só tem time tradicional. Tradicionalíssimos, né? Lembrando aqueles tempos do interior, né? O interior fortalecido. E adversários que passaram pela história da Ponte e deixaram marcas, né? O Noroeste nem se fala. Portuguesa Santista, pelo amor de Deus. 15 de Piracicaba é um rival. Fora outros adversários. Então a Ponte ela vai ter que estar muito forte. A torcida, não sei, é estranho, mas parece que a torcida da Ponte gosta dessa coisa de movimentar o interior paulista, né? A Ponte tem sua história, grandes caravanas, grandes jornadas pelo interior do estado. É por isso até que a Ponte tem grande rejeição no interior paulista, em virtude da força da sua torcida, em alguns momentos até violenta. Mas é a Série A2 que está aí, é o cardápio para o início de 2023 e a Ponte vai ter que estar muito forte para ultrapassar este obstáculo. O Paulo da Chácara da Barra está perguntando aqui os adversários que faltam para a Ponte na Série B: Londrina, Cruzeiro, Sampaio Correia. Depois tem o Vila Nova em casa. Na 35ª rodada, a Ponte Preta pega o Tombense fora. 36ª rodada recebe o CSA. 37ª recebe o Criciúma e fecha com o Náutico jogando lá nos Aflitos, lá na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É complicado os jogos aí também. 4h27, intervalinho. A gente já volta logo depois do repórter CBN com um bate-papo aí com Yuri Tanque, centroavante do Guarani. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Estar bem preparado. Neste domingo, faça parte da carreata do Dia do Rádio. Todas as rádios de Campinas e região juntas em uma ação inédita. Muita música, prêmios, diversão com as viaturas e locutores da sua rádio favorita. Não perca esse momento histórico do rádio. Veículo que está sempre com você. É neste domingo. Saída às 10 horas da manhã da Torre do Castelo e encerramento na Praça Arautos da Paz, em Campinas. Realização AESP. Informações agora do trânsito agora com o Mário Quintino. Fala, Mário.
Vamos lá então, Cabelo, eu trago informações, mais uma vez da Amoreiras. A gente vem acompanhando desde o começo da tarde que o nosso ouvinte diminui a velocidade para quem vai em direção da região central. Nesse momento ainda tem lentidão nas proximidades da rodovia Anhanguera, por isso atenção aí na Amoreiras, principalmente em direção da região central. A gente traz informações também da Via Expressa Valdemar Pascoal, por enquanto sem problemas nos dois sentidos, e na Prestes Maia, trânsito já intenso na chegada para Santos Dumont, na região do Jardim do Trevo. Cabela. Obrigado, Mário. Até amanhã. Abraço, até amanhã. Variedade de canais na sua TV sem mensalidade. Vai de Sky pré-pago e recarregue a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. Federal. Posto JP agora é bandeira BR, a energia que vibra. Etanol a 3,19, gasolina comum 4,49, diesel S10 6,49. Avenida Benjamin Constant com Dr. Quirino. Venha nos conhecer. Só na Ford Caoa você tem a robustez de uma picape diesel com preço de SUV. Ford Ranger, melhor picape do Brasil, a pronta entrega com taxa 0,89%, entrada de 60% e saldo em 24 parcelas e ainda tabela FIP no seu usado na troca. Oferta exclusiva para a rede Caoa. Acesse caoa.com.br/ofertas ou ligue para Ford Caoa Campinas 3751-4500 e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Repórter CBN. Quarta-feira, 21 de setembro de 2022. O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu o presidente Jair Bolsonaro e questionou o número de brasileiros que estão em situação de insegurança alimentar. Segundo o ministro, é mentira que 33 milhões de pessoas passam fome. Guedes alegou que o Auxílio Brasil está repassando 1,5% do PIB para os mais pobres. O ministro da Economia se referiu aos dados sobre a fome divulgados em junho pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a falência do grupo Itapemirim. A empresa está em recuperação judicial desde 2016, com dívidas reconhecidas de mais de 200 milhões de reais. O grupo Itapemirim deve ainda 2 bilhões em impostos e contribuições previdenciárias. O TJ também determinou a indisponibilidade de bens do controlador da empresa, Sidney Piva de Jesus. A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 40 anos acusado de armazenar e compartilhar material pornográfico infantil em Teresina, no Piauí. Durante a ação, os investigadores encontraram um cartão de memória com fotos e vídeos. A pena para o crime de armazenamento de material de exploração sexual infantil pode chegar a 4 anos de prisão. Doenças crônicas como diabetes, câncer e problemas cardíacos e respiratórios são responsáveis por 74% das mortes em todo o mundo. A informação está num relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Segundo o órgão, estas doenças matam aproximadamente 41 milhões de cidadãos por ano e muitas vezes são causadas por estilos de vida pouco saudáveis. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Neste domingo,
Faça parte da carreata do Dia do Rádio. Todas as rádios de Campinas e região juntas em uma ação inédita. Muita música, prêmios, diversão, com as viaturas e locutores da sua rádio favorita. Não perca esse momento histórico do rádio. Veículo que está sempre com você. É neste domingo, saída às 10 horas da manhã da Torre do Castelo e encerramento na Praça Arautos da Paz, em Campinas. Realização AESP. Segunda edição. Muito bem, de volta aqui com o CBN Esporte, segunda edição. Daqui a pouquinho, bate-papo com Yuri Tanque, centroavante do Bugre, ao vivo aqui dentro do CBN Esporte. Vamos falar da seleção brasileira e tem jogo na próxima sexta-feira. Seleção do Tite pega a equipe de Gana na sexta-feira, aliás, com transmissão aqui na CBN Campinas a partir das 3h15 da tarde, com Oscar Ulisses e toda a equipe da CBN transmitindo esse jogo preparatório, né? É um jogo de preparação da equipe da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Aliás, que poderio ofensivo, que artilharia que tem o Tite nas mãos para esses jogos de preparação e também para a Copa do Mundo. É de dar inveja a qualquer treinador, Leonardo Dai. Se a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo fosse um vestibular, o setor mais concorrido seria também o de maior oferta de vagas. 9 atacantes foram convocados para os amistosos deste mês de setembro. E mesmo assim, faltou espaço para outros que somam várias convocações recentes. Casos, por exemplo, de Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Foi neste contexto que Antony retornou ao grupo do técnico Tite, depois de viver a sua melhor fase com a seleção. No início deste ano, ele se lesionou e ficou fora dos amistosos de junho. De lá para cá, se transferiu do Ajax para o Manchester United, ajudando a aumentar para 11 o número de jogadores deste grupo que atuam no campeonato inglês. Com certeza, tá jogando onde tá os melhores. Para mim é muito importante, para a Copa também, tendo essa visibilidade. Já o centroavante Pedro, do Flamengo, retorna quase como um estreante. Aos 25 anos, ele tem apenas um jogo com a camisa da seleção principal. Mesmo assim, tornou-se em 2022 um fenômeno difícil de ignorar. Depois de muito tempo no banco de reservas da equipe carioca, ele enfim ganhou a titularidade de maneira regular e brilhou, com 25 gols marcados na temporada até o momento. Mas eu sempre tive dentro de mim, né, uma fé que eu poderia voltar no momento certo. Então isso foi fundamental para mim também, essa resiliência que eu tive em momentos difíceis que eu tive no Flamengo, para poder retornar à seleção. Antony e Pedro, no entanto, talvez não tenham a chance de mostrar serviço como titulares no jogo contra a Gana, sexta-feira, às 13h30 da tarde, no horário de Brasília, em Le Havre, na França. No treino desta terça, Tite esboçou um time com Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. De São Paulo, Leonardo Dai. Olha, Carlão, esse ataque da seleção brasileira que está previsto para entrar em campo contra a Gana na sexta-feira, olha, uma artilharia pesada, hein? Nossa senhora, nós falávamos hoje pela manhã do meio campo para frente, né, até o Casemiro, são jogadores defensivos. Agora, do Lucas Paquetá, Neymar, aí vem o trio Vini Júnior, Richarlison e Rafinha, é muita qualidade, né? Acho pouco provável esse time ser utilizado em jogo de Copa do Mundo. Talvez num terceiro jogo, o Brasil já classificado, tal, mas um jogo valendo numa estreia, por exemplo, acho muito difícil, até porque o Tite deve colocar aí, né, algum jogador com uma característica mais defensiva nesse meio campo. Fora as opções que ele tem para mudar o esquema tático, né? Com o Éder Militão você pode utilizar o esquema com 3 zagueiros, você pode utilizar o esquema com 4 defensores, com o Éder sendo realmente um lateral direito. Então são várias alternativas, jogadores modernos, jogadores que se encaixam no perfil que o técnico Tite gosta. Eu estou esperançoso, eu acho que a seleção tem tudo aí para fazer uma boa Copa do Mundo. Título eu não sei, é consequência, mas eu acho que a primeira fase, até as quartas de final, o Brasil consegue chegar bem. Eu também acredito. Agora como que você está enxergando esse Neymar um pouquinho mais recuado nesse esquema novo do Tite? Gosto do Neymar assim, até porque ele tem a inteligência, ele tem a capacidade técnica para armar o time, ele tem o drible. A única coisa que o Neymar vai precisar corrigir,
meio, jogando um pouco mais por trás, é tocar a bola com um pouco mais de agilidade, né? Porque ali ele vai ser o cara para tocar, para fazer o jogo ter fluidez. Não adianta ficar só driblar, sim, em função do gol. Driblar e chutar, driblar dentro da área, aí sim. Mas o drible sem objetividade não adianta nada. Então o Neymar vai ter que abrir mão um pouquinho da individualidade para aprimorar o passe, a assistência, né? A rapidez nesse tipo de situação, até para pegar a zaga adversária desprevenida. E aí a qualidade desses meninos, Rafinha, Richarlison, Vini Júnior, com certeza essa qualidade vai decidir. Muito bem, são 4 horas e 38 minutinhos. Já estamos em contato com o Yuri Tanque, centroavante do Guarani, artilheiro do Guarani, que ontem fez o torcedor do Guarani em muitos momentos ir às lágrimas lá no Brinco de Ouro da Princesa. Yuri Tanque, boa tarde. Prazer falar contigo aqui no CBN Esporte, Yuri. Boa tarde a todos os ouvintes. Me sinto honrado e agradeço muito pelo convite de estar aqui com vocês. Agora fala pra mim, como que deu aquele estalo, ou você já tinha mentalizado ir em cima do escudo pra comemorar o gol e ter a chuteira daquele momento lá, rapaz? Cara, pra ser bem sincero, era uma grande vontade minha, já tinha conversado com a minha esposa, conversei com minha assessoria também sobre a minha vontade, e desde o início da vontade também tinha o sinal de respeito, então foi algo pensado e planejado que deu tudo certo. Carlão de Freitas está com a gente aqui também, Yuri. Oi, Yuri. Yuri é um cara que eu acompanho, né, desde a base na Ponte Preta. Me lembro de 2 gols, não sei se você pode até me corrigir. Um gol contra o São Bento, lá em Sorocaba, em que você coloca a Ponte na fase de mata-mata, né, no Campeonato Paulista, que terminou com o vice-campeonato. E se eu não estiver enganado, um jogo contra a Inter de Limeira pela Copa do Brasil. E, Yuri, confesso que eu tinha uma enorme desconfiança sobre o seu futebol com a camisa do Guarani, até porque eu não o acompanhei depois que você saiu da Ponte, e achava um tremendo desafio o Guarani na sua vida, e você está ultrapassando ou encarando esse desafio com muita qualidade, com muitos gols, e eu acho que a permanência do Guarani na Série B tem muito a ver com o seu futebol. Mas, ô Yuri, eu gosto muito da resenha, gosto muito dessa coisa dos bastidores, né? E você que nasceu ali no Moisés Lucarelli, como que foi pra você, Yuri? Passa um filme na cabeça, tem o derby, o Guarani quase abre o caminho da vitória no derby com um cabeceio seu, que o Kaique fez uma defesa. Como que foi aquele momento pré-derby em que você enfrentava um clube que você foi revelado, defendia a camisa do maior rival desse clube, era a esperança de gols, tinha necessidade da vitória? Como que foi assim, esse misto de emoções para aquele jogo? Yuri, parabéns pela sua trajetória com a camisa do Guarani. Muito obrigado. Quando eu cheguei no Guarani, eu fiz do sonho, das ambições e das metas do Guarani as minhas também. Então, quando eu fui pro derby, eu vesti a camisa do Guarani e entrei como um torcedor do Guarani no gramado. Então, vocês sabem muito bem como o torcedor bugrino leva um derby. Então, eu estava com aquelas emoções, com aquela vontade. E sim, né? Queria ter feito gol, saído com a vitória, que seria ainda mais excelente. Legal, estamos batendo um papo com o Yuri Tanque. Aliás, 10 gols pelo Capivariano esse ano, mais 5 gols já pelo Guarani. Em 10 jogos, né? 5 gols, o Yuri marcando aí. Quantos gols dessa temporada? É a melhor temporada sua aí, como se fala de gols, ou Yuri? Com certeza, no profissional, com toda certeza. Estou vivendo a minha melhor temporada, né? São números excelentes, onde no Capivariano eu fiz 20 jogos e fiz 10 gols. Tive uma sequência muito boa, e agora no Guarani cheguei a 10 jogos e 5 gols, 6 como titular. Então, assim, enfatiza a sequência, né? E o quanto tem sido bom para mim. Então, eu glorifico a Deus por tudo que tem acontecido e por essa excelente temporada que eu tenho feito. Legal. Aliás, 20 jogos e 10 gols no Capivariano, 10 jogos no Guarani e 5 gols, né? Tá mantendo a média de gols por jogo aí, então, o Yuri. O Júlio Nascimento tá com a gente também. Júlio Nascimento, chega mais. Oi, Cabelo. Abraço para você, pro Yuri. Prazer em falar com você, Yuri. Seja muito bem-vindo aqui ao CBN Esportes. E, inclusive, Yuri, falando sobre a sua trajetória, né?
a gente lembra de você, quando revelado na Ponte Preta, o seu estilo de jogo, até o seu biotipo muito diferente. E a gente vê um Yuri muito mais maduro, taticamente falando, né? As suas características aparentemente mudaram. Você evoluiu muito na jogada aérea e a sua consciência também na grande área. E o teu gol ontem prova muito disso, mostra uma evolução muito grande. Mas você tem 24 anos, ou seja, é muito novo ainda, está numa fase de evolução na carreira. O que o Yuri desenvolveu nesses últimos anos, em especial, para você mostrar ser um jogador diferente e que está surpreendendo a torcida do Guarani? Um abraço para você, Yuri. Muito obrigado. A Bíblia fala que há um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então, eu sou grato a Deus por todas as oportunidades e todas as portas abertas na minha carreira. Então, cada clube que eu passei, com cada profissional que eu trabalhei, isso foi muito importante e essencial para chegar nessa fase que eu estou hoje. Com certeza, vocês me conhecem de algum tempo, né, me acompanharam na época da base. Hoje eu sou um atleta diferente, com características mais aprimoradas, com bastante evolução, em constante aprendizado e trabalhando para evoluir cada vez mais. Então, mas foi algo que eu sempre cobrei e sei também do que um centroavante precisa. Então, foi algo que eu fui adquirindo no decorrer do tempo. E vocês sabem muito bem que a experiência e o tempo traz algumas virtudes para nós que é benéfica, né? Então, hoje, mesmo novo, né, 24 anos, mas com um pouco de rodagem aí no mercado nacional e internacional, fez com que eu chegasse com essa bagagem. E graças a Deus, nesse tempo certo aqui no Guarani, para desempenhar esse futebol com as características necessárias para ajudar o Guarani a sair dessa situação. Tá aí, Yuri com 24 anos, falando como se tivesse uns 44, né? Mas pela experiência, pela maneira como fala, com tranquilidade, com muita clareza e respondendo com muita qualidade mesmo, assim como dentro de campo. Yuri, com relação ao futuro, como que é a sua situação com o Guarani, a eventual permanência? Eventual não, eu acho que já podemos falar na permanência. O Guarani precisa aí de mais alguns pontos, mas tudo leva a crer que o Bugrão vai permanecer na Série B. Mas o que você tem em mente é se fortalecer como um ídolo da torcida do Guarani. Eu acho muito bacana quando você caracteriza um tipo de comemoração, né? Tá muito na moda o Gabigol fazendo aquele símbolo de força, o próprio Hulk, e você ontem achei muito bacana, né? Além do respeito ao distintivo do Guarani, mas aquela coisa do tanque, né? O bu, bu, bu. E como que é com relação ao seu futuro e essa marca do tanque, Yuri? Obrigado por enfatizar essa parte aí. Foi algo pensado, eu, minha esposa e a minha assessoria. Algo em conjunto que deu muito certo, algo para ficar marcado, né? Na minha imagem, né? Sobre representação de um tanque, e ficou bem legal e vocês puderam ver e detectar isso também. Isso é muito bom. Sobre o meu futuro, eu tenho contrato até o final do Paulista, final de maio, e só que quando vocês me perguntam o que eu penso com o Guarani, óbvio, eu acredito, né, que é o sonho da maioria do jogador ser ídolo de um clube igual o Guarani. Então, se eu estou no caminho, eu já fico feliz, porque eu sei de vários nomes que estão nessa lista. Então, para mim, só de estar no caminho, eu já me sinto muito honrado e muito feliz. E, claro, sigo trabalhando para que isso aconteça. Mas, sobre o meu futuro, o meu presente é tirar o Guarani dessa situação, junto com todos os atletas. Então, a minha cabeça está só e somente no Campeonato Brasileiro, que é a permanência, e o nosso objetivo ainda não foi alcançado, por isso meu foco está todo aqui, e depois a gente pensa nos próximos passos. Júlio Nascimento. Pois é, Cabela, e ontem na entrevista coletiva, o Moser falou muito sobre a questão do jogo coletivo, e eu queria abordar com o Yuri sobre isso. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a entrevista na íntegra do professor Moser, Yuri, mas ele disse o seguinte: se o Yuri fez esses 5 gols, muito se deve também à movimentação do time como coletivo, e o Yuri sabe disso, tanto que você serve ali, você tinha até a chance de repente tentar um gol, quando você rouba a bola do goleiro Lucas Frigeri, mas você fez o passe ali pro Isaac. Então essa consciência de jogo coletivo.
como é que o Moser trabalha isso com vocês e como você trabalha também, né? Eu sei que você é um homem de muita fé, né? Você sempre foi ligado muito à sua fé, então você tenta trabalhar essa questão da humildade sempre, de não subir no pedestal, porque os holofotes estão virados para você, né, Yuri? Você tem feito gols no Guarani, você tem sido tem sido elogiado pela torcida, ovacionado. Então, trabalhar ao lado da cabeça para não deixar a peteca cair é importante, pensando em você também, né? Com toda certeza. Eu acompanhei sim a coletiva, o que o Mozart falou, e eu concordo plenamente. Para mim, o jogador mais importante do Guarani, ou a jogada mais importante, é a equipe e o trabalho em equipe. Isso tem feito nós termos bons resultados, isso tem feito nós sairmos com a vitória, conseguir os 3 pontos, enfim. Então, eu acredito que o trabalho em equipe tem levado nós ao êxito e também o favor do Senhor na nossa equipe. Então, cada gol que a gente fez, você pode analisar, tem a junção de atletas, né, que faz com que aconteça o gol, seja eu finalizando ou outro atleta. Isso demonstra a variedade de opções de atletas e a participação de cada um deles, que é mais importante. Tanto que no gol que eu fiz ontem, se você analisar a jogada, ela começa com o Ronaldo Alves, passa no pé do Richard, passa no pé do Isaac, até chegar na minha finalização. Então isso demonstra um trabalho em todos os setores, o que é muito bom e muito importante. Quando você fala de gol, Yuri, eu lembro do lance do gol que você não fez, mas você serviu o Isaac para fazer, que foi o primeiro gol. Quando o Lucas Frigeri... Que dó do Lucas Frigeri também, né? Pelo amor de Deus, foi infeliz no lance. A sorte é a sua, mas a infelicidade do goleiro, né? Quando você parte para cima do goleiro, você imaginava que ele fosse dar ter um domínio tão ruim como teve? E uma outra pergunta em cima dessa. Você já fez um gol com uma falha tão clamorosa do goleiro como foi a de ontem? Precisando até um pouco sobre a outra pergunta, eu sou um atleta que eu gosto de jogar muito para a equipe, da mesma forma que eu dependo dos outros atletas, eu sei que os atletas também dependem de mim, pois isso é o sinônimo de equipe. Então, não hesitei, e se tivesse outra oportunidade, faria a mesma coisa, em tocar para o colega do lado, que eu acho muito importante, porque o meu objetivo principal, acima do meu objetivo pessoal, é tirar o Guarani dessa situação, é fazer com que a nossa equipe distancie cada vez mais do Z4. Então, seja eu fazendo gol, ou seja um outro companheiro, isso me dá alegria da mesma forma, tanto que comentei com o Isaac, fiquei muito feliz pelo gol dele, e isso é sinônimo de equipe. E nessa situação que a gente está, não importa quem é que vai fazer o gol, importa é sairmos com a vitória e continuar fazendo sempre, né? É verdade, legal, bem bacana. Agora você teve, antes de vir para o Guarani, teve chegou a viajar para a Europa, tinha uma proposta com 2 anos de contrato lá em Portugal, é isso? Isso, teve uma proposta teve um contrato, cheguei aí para fazer a pré-temporada no Estrela da Amadora, e aconteceu, tinha 2 anos de contrato e tudo mais, só que aconteceu algumas coisas internas, e também coincidiu com a proposta do Guarani, e aí não se dá para pensar, né, quando se recebe uma proposta vinda do Guarani. Muito bem, já estamos quase aqui em cima, aqui são 4h52, pra gente fechar, Carlão, uma curtinha aí pro Yuri. O que faz o Yuri, além do futebol? Tá falando bem, está estudando, está aplicando a fortuna em imóveis? O que faz o que faz o Yuri quando ele está longe, né? Quando ele está um pouco, não desfocado, mas um pouco longe do dia a dia da bola, Yuri? Primeiro, feliz por ter uma esposa auxiliadora do meu lado, que tem me ajudado em todas as questões, né? A Bíblia fala que tem mulher que edifica a casa e tem mulher que ela destrói o lar também. Isso tem 2 lados, e eu agradeço a Deus pela esposa que eu tenho e que tem me ajudado em todas as questões. Citei elas porque me ajuda na questão profissional, me ajuda na questão espiritual. Então, quando eu congrego em uma igreja, então eu costumo ir nos tempos vagos também. Tenho também investimentos para fazer com o dinheiro que eu tenho, que é muito importante, pensando em
no nosso futuro, na nossa família. E também praticando cada vez mais a questão do futebol, né? Trabalho com assessoria de imprensa, né, de marketing, eu trabalho com assessoria de analista individual para cada vez mais estar aprimorando aquilo que eu preciso, enfim, né? Fazendo da minha carreira uma das prioridades, né, da minha vida. E acima disso tem o senhor, tem a família, então eu acho muito importante investir em todas essas coisas na qual nós tratamos como prioridade. Então, só para fechar isso. O Yuri, eu não sei se ele foi contemporâneo do Emerson Royal na Ponte. Outro dia eu estava acompanhando um podcast do Emerson. O Emerson disse que o staff dele, só para cuidar dele, não são os parças, não são parceiros. O staff dele, do dia a dia dele no Tottenham, com psicólogo, com nutricionista, são 12 pessoas, cara. Eu não sei se você foi contemporâneo do Emerson Royal, mas tá meio parecido também, Yuri. Seu staff tá grande, hein? Eu e o Emerson, nós fizemos a base juntos, nós subimos pro profissional praticamente juntos também, moramos juntos também em alojamento. E eu fico feliz por essa ascensão dele, merecido demais. Ele é um atleta profissional onde tem muitas pessoas envolvidas cuidando da carreira dele em todas as partes. Isso demonstra o quão atleta é e o que precisamos ser também, porque nós nos apresentamos ali no dia de jogo para apresentar o futebol para vocês, mas durante a semana a gente tem que desenvolver o máximo possível. Isso não envolve só os treinamentos, envolve o preparo mental, o preparo na alimentação, envolve várias coisas, e quanto mais puder investir nisso, melhor para cada um dos atletas. Muito bem, estamos chegando ao final então do nosso bate-papo aqui com o Yuri, o tanque do Guarani. Aliás, falou de esposa, falou de assessor, filhos ainda não. Ainda não, planejando, né? Planejado. Tá no planejamento. Fazer mais um golzinho. Precisa fazer mais uns golzinhos aí primeiro, né, Yuri? É isso. Obrigado, Yuri. Um grande abraço pra você, boa sorte, Deus abençoe. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, uma honra passar esse tempo com vocês, viu? Legal, bacana. Júlio Nascimento, um abraço pra você também, Júlio. Um pedido final, quero que vocês mandem um abraço pro Mazinho, campineiro, 55 anos, ele é meu sogro, acompanha vocês aí de longa data, então acho que ele vai ficar feliz com essa mensagem. Legal, obrigado, Yuri, obrigado mesmo. Mazinho, um abraço aí pro Mazinho, tá sempre com a gente, tá acompanhando. Nome de boleiro, né? Nome de boleiro, né? Tem bastante Mazinho, tem Mazinho, Cara, ele fala de boca cheia, né? Como é uma geração diferente, ele fala, cara, eu acompanho a CBN sempre quando eu tô no carro, sempre que eu tô fazendo isso, no em tudo, acompanhando, então ele acompanha vocês de longa data. Legal, Yuri. Obrigado, grande abraço, boa sorte. Obrigado pra vocês também, viu? Até mais. Até mais. Júlio Nascimento, um abraço pra você também, Julião. Já foi, né? Já foi o Júlio. Ele vai pro intervalo e volta rapidinho pra fechar o programa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas.
99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, e nós vamos chegando ao final do nosso CBN Esportes segunda edição. Amanhã a gente volta, a primeira edição às 11h30 da manhã. Tem gente que tá de férias amanhã. Aliás, é fim de férias, né? Tem gente que tá de uma microférias aí, pegar uns dias de descanso aí, né, Carlão? Vamos passar uns dias aí, uns 4 dias para descansar um pouquinho. Legal. Valeu. Bom descanso para você. Valeu, Cabelinha. Até semana obrigado. Que vem, até semana que vem. Abraço. Tchau, abraço a todos. Eu volto amanhã às 11h30. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey